2 Coríntios capítulo 8. O que trata o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9? Esse texto trata de uma coleta específica que Paulo faz nas igrejas, e ele está fazendo isso com o propósito de servir irmãos da igreja de Jerusalém que estavam passando dificuldades. Então, olha para mim antes da gente ler o texto, por favor. Quando Paulo ele escreve 2 Coríntios capítulo 8, essa carta de 2 Coríntios, esta segunda carta, ela tem vários temas, mas aqui do capítulo 8 até o final do capítulo 9, Paulo, ele trata apenas sobre o tema generosidade, sobre o tema dinheiro, é isso que ele fala. Então, isso estava acontecendo porque a igreja de Jerusalém, igreja, inclusive, que foi uma mãe de muitas igrejas, a igreja de Jerusalém, ela estava passando por dificuldades. Isso aconteceu mais ou menos no ano 40, 50 depois de Cristo. E quando Paulo ele escreve a carta, a igreja já tinha passado aí por uma fase, mais ou menos entre 15 a 20 anos que existia a igreja de Jesus. A gente estudou no começo desse ano Atos 2, que foi o início da igreja, o tempo de Pentecostes. Então a igreja já estava crescendo, já estava indo pela Ásia, e Paulo ele vai citar aqui a igreja da Macedônia, que é uma igreja que era dividida em várias cidades, né? Por exemplo, Filipos faz parte da Macedônia, Tessalônica e tal, e Paulo ele faz uma campanha de coletar oferta para servir a igreja de Jerusalém. É interessante que tem gente que é contra a campanha, contra pastor pregando sobre oferta, mas é interessante ver primeiro o papel da igreja, comunidade, para servir pessoas. Quanto mais a igreja entender sobre generosidade, mais a igreja conseguirá servir pessoas. Aí a gente começa até a entender por que tão forte é o ataque do diabo sobre esse tema, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, pastor é tudo ladrão. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? A gente fala assim, as pessoas falam, né? Porque o povo aqui é crente. A gente fala assim, esse negócio de dar dinheiro à igreja, isso é um absurdo, isso é para pastor, isso é para... E aí, o diabo criou essa mentira por causa de maus pastores, é verdade, pessoas que não dão exemplo, e que não são a maioria, são a minoria, mas o ser humano gosta de dar ênfase para a minoria, né? Essa que é a verdade, a gente gosta de valorizar aqueles que fazem tudo errado, e a gente gosta de generalizar as coisas, e esta mentira foi se enraizando na cabeça das pessoas, de maneira que hoje, falar de dinheiro na igreja é quase um crime. Os cristãos hoje estão na igreja cauterizados em relação a esse assunto, não contribuem, a igreja de Jesus não rompe em vários aspectos. Por quê? Porque a igreja não entende o princípio bíblico da generosidade e acaba criando um princípio dela mesma, que não tem nada a ver com Deus. Então, não é pelo fato de haver pastor ladrão, que eu vou dizer que todo pastor é ladrão. E não é pelo fato de haver erros financeiros na gestão das igrejas que eu vou deixar de contribuir. O princípio da generosidade é um princípio bíblico e que Paulo gasta 2 capítulos aqui só para falar disso, e a gente vai tomar agora alguns tapas na cara bem dados do apóstolo Paulo. A gente vai apanhar aqui agora, porque tem coisa que Paulo fala que, meu Deus do céu, se a gente lê com atenção, a gente fica impressionado. Então esse é o contexto. Então, a igreja é um ente que Deus estabeleceu, é o povo de Deus aqui na terra, e ela tem um papel social importante. Tanto é que havia uma igreja passando dificuldade, e o Paulo está coletando as ofertas para quê? Para abençoar aquele povo que precisava. Só para vocês terem uma ideia, havia em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, uma prática de contribuições, e eles contribuíram durante muitos anos com as outras igrejas, e agora a igreja de Jerusalém, depois dá um Google aí para você estudar, tem Bíblia de estudos que falam sobre isso, a igreja de Jerusalém, que ajudou muita gente por muitos anos, porque ela é uma das mães das igrejas, ela agora está passando dificuldade. Na época do imperador Cláudio havia uma crise muito forte,
e as pessoas da igreja estavam sem o que comer, só para você ter uma ideia. E Paulo, então, imbuído de uma missão generosa, ele fala assim: não, eu preciso envolver a igreja de toda a região da Ásia, para que a gente levante uma oferta, para que a gente abençoe aquelas pessoas que precisam. Então, a generosidade tem dois lados, né? É como se fosse uma moeda. Pensa uma moeda, toda moeda tem dois lados. A moeda da generosidade, um lado é aquele que dá, e aquele que é abençoado por isso, porque dar é uma bênção, e aquele que recebe, porque a igreja tem esse papel. Então, aquela pessoa que está recebendo, ou a igreja que estava recebendo as coletas, também foi muito abençoada, que foi a igreja de Jerusalém. No meio desse caminho, tinha um homem de Deus, junto com uma equipe de trabalho, Paulo, Timóteo, Tito e por aí vai, para servir a igreja nesse dom de distribuir esses recursos e abençoar aqueles que precisam e manter a igreja do Senhor aberta. Então, falar de generosidade é falar de uma missão da igreja. Todas as vezes que eu dou a minha oferta na casa de Deus, a minha oferta tem um papel de abençoar, e eu estou mantendo uma porta aberta, eu estou abrindo novas igrejas. Aliás, falando um pouquinho da nossa realidade, da igreja quadrangular, a igreja quadrangular hoje, ela sustenta missionários no mundo inteiro. Nós abrimos igrejas e mais igrejas no Brasil inteiro, com o quê? Com dinheiro de contribuições. Existe uma estrutura de homens e mulheres, inclusive muitos homens que estão pregando em países que você nem imagina. Eu tive uma vez com uma missionária, o nome dela Branca, ela ainda está hoje em Timor-Leste. Depois pode dar um Google aí que você vai achar, missionária Branca no Timor-Leste. E ela é sustentada com dinheiro de oferta de dízimo da igreja quadrangular há anos, e ela prega naquela nação o evangelho de Jesus. Então, a oferta que nós damos, aqui eu não estou falando de dízimo, não vou falar hoje de dízimo, porque o dízimo é um mínimo que um cristão deve dar, o dízimo não é nosso, é de Deus, mas a oferta que nós damos tem esse papel, e a oferta está muito acima do dízimo, porque a oferta tem a ver com aquilo que eu dou para Deus. O dízimo eu estou entregando aquilo que é de Deus, a oferta tem a ver com aquilo que eu dou para Deus. Então Paulo vai trabalhar nesse tema, e nós vamos começar a leitura. Ok? 2 Coríntios, capítulo de número 8. Eu vou ler aqui até o versículo de número, talvez 4 ou 5, e a gente vai lendo e falando um pouco sobre o texto. Diz assim o texto: com respeito aos alimentos, eu estou falando de 2 Coríntios 8, estou de novo lendo primeiro, vamos lá. 2 Coríntios 8, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordam em rica generosidade. Para aí, porque já tem 2 princípios aqui para a gente aprender. Paulo, ele está escrevendo, lembrando, para a igreja de Corinto. Eu já falei um pouquinho sobre o contexto, é a segunda carta, a igreja de Corinto está sendo disciplinada em várias coisas, e aí Paulo, ele para o que ele estava falando antes, para falar sobre uma outra igreja. Qual igreja? A igreja da Macedônia. Olha que coisa interessante. Paulo, ele traz uma referência para a igreja de Corinto sobre contribuição. E quem era a referência? A igreja da Macedônia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é muito importante que a gente tenha referências na nossa jornada cristã, inclusive nas práticas espirituais. Normalmente o ser humano gosta de referência sobre, aquele lá tem fama, então eu quero ser como ele. Então você pergunta os meninos, qual é o seu sonho? Eu quero ser igual o Vinícius Júnior, não pode nem falar Neymar mais, né, gente? O Neymar já era. Mas, eu quero ser igual o Vinícius Júnior. Por quê? Porque ele joga futebol bem, ele é famoso e tal. As referências das pessoas costumam ser em coisas desse tipo, ou dinheiro, ou fama, e por aí vai. Só que isso a Bíblia não ensina, né? Mas a Bíblia ensina a gente ter referências espirituais. E uma referência espiritual não é para a gente idolatrar.
Repare que Paulo está aqui trazendo uma referência de uma igreja como um todo, nem é uma pessoa, é uma igreja. Paulo está dizendo, eu quero inspirar vocês com aquilo que a igreja da Macedônia fez. Então eu queria abrir um parênteses para você pensar um pouco, e vem essa pergunta para a gente, quais são as nossas referências? Por exemplo, em oração, quem que você se espelha? Porque a pessoa ora muito. No estudo da palavra de Deus, quem que você se espelha? No seu casamento, não é? Qual é o casal que te inspira a ser como eles são? Tudo na palavra de Deus. Qual é a sua referência de generosidade, que é o tema de hoje? Qual é a sua referência de honestidade? Qual é a sua referência de correção, de integridade? Nós temos que ter pessoas, e normalmente a gente fala de pessoas, mas normalmente pode ser que não seja uma pessoa, pode ser que seja uma igreja. Eu, por exemplo, tenho referências de igreja que eu acompanho, que eu gosto, e que eu me inspiro como pastor. Homens de Deus que eu falo, eu quero ter uma referência na minha vida, e eu quero aprender com esses homens. As pessoas não têm mais referências, e quando as têm, são referências erradas. Paulo está usando uma referência. Ele está dizendo, igreja de Corinto, aprenda com a igreja da Macedônia. E Paulo usa uma palavra que eu queria estudar com vocês hoje, que é uma palavra extremamente profunda e eu diria até paradoxal. É o contrário daquilo que a gente pensa. Porque Paulo fala assim, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Para aí e olha para mim aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós não continuássemos o texto, imagina você lendo assim, Deus concedeu uma graça a uma igreja. O que você pensaria? Que graça poderia ser essa? Então, por exemplo, quando eu falo que Deus concedeu uma graça para alguém, normalmente a gente fala de graça, que Deus concede uma graça, tem a ver com perdão de pecados, ou tem a ver com milagre. Não, Deus concedeu, por exemplo, a Shirley, né? A Shirley está chegando já a época dela falar do milagre dela, né? Então, dia 31 de dezembro, ela sempre fala. Então, eu poderia dizer aqui, Deus concedeu uma graça para a Shirley, porque ela foi curada no leito de morte. É uma graça, não é? Na língua portuguesa, a gente até usa, nas leis do Brasil, na Constituição do Brasil, tem lá, a graça concedida pelo presidente da República. O que é uma graça? É um favor de liberdade para algumas pessoas que cometeram crimes, que são crimes não hediondos. Então, é uma graça concedida. O que é graça? Graça é favor. E normalmente a gente fala de favor para algo que a gente recebe. Normalmente, se eu falo, eu vou dar a graça da minha presença, eu estou dizendo, eu estou presente naquele lugar. Então, normalmente falamos de graça para algo que a gente recebe. Recebemos a graça de Deus. Vamos participar da ceia do Senhor hoje. Ainda bem que o Éden colocou aqui a mesa um pouco mais para trás, né, Éden? Já me protegendo de mim. Teve um dia que eu já derrubei isso aqui. Mas imagina, nós vamos hoje cear, e esta é uma graça que o Senhor nos deu. Nós podemos orar hoje, e o Senhor nos dá a graça de sermos perdoados pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus numa igreja e temos a graça de congregar com outros irmãos. Então, geralmente, a palavra graça é atribuída para algo que nós recebemos, ou de Deus, ou de alguém, porque graça significa favor. Então, se nós parássemos a leitura, e se eu não te contasse o tema de 2 Coríntios 8, a gente ia pensar, que graça é essa que Deus concedeu à igreja da Macedônia? Paulo está dizendo, eu quero que vocês, igreja de Corinto, conheçam a graça que a igreja da Macedônia está vivendo. Se não tivéssemos o tema, íamos falar, essa graça pode ter sido um milagre, pode ter sido um cuidado de Deus, pode ter sido uma bênção especial, ou quem sabe o perdão. Mas Paulo, ele conclui a ideia do texto dizendo, essa graça é porque esse povo aprendeu a contribuir. Meu Deus do céu, para tudo. A graça para Paulo em 2 Coríntios 8, não é o que a igreja de Macedônia recebeu, mas a graça que Deus deu,
É um presente que Deus deu para a igreja, porque ela aprendeu a doar os seus recursos. Que loucura! Para tudo. A gente aprendeu tudo errado, a gente acha que graça é só receber coisas. Mas Paulo está dizendo, e usando a palavra graça como capacidade de entender o reino de Deus e doar. Isso é graça. Escute isso. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de generosidade na Bíblia, nós falamos de um presente de Deus para nós. Doar dinheiro é um presente de Deus. Eu não estou falando que o dinheiro que você recebeu é um presente, não. Eu estou falando que doar dinheiro é um presente. É diferente. Então, Deus me dá recursos, glória a Deus, isso já é um presente. Mas Deus me dá uma capacidade de doar recursos, é um presente que Paulo chama de graça. Paulo está chamando a capacidade dos crentes da Macedônia de doar dinheiro de graça. Então, eu fico pensando, como é que os crentes doam recursos na igreja hoje? Quando doam, né? Porque a maioria deles, eu tenho uma estatística pessoal, por alguns anos de ministério, mas pelo menos no meu ministério, enquanto eu sou pastor, entre 30% e 40% da igreja, no máximo, quando tem sucesso, contribui. 60% não tira um centavo do bolso durante o tempo que fica na igreja. Mas vamos pegar esses 40%, quando é muito, tá? Quando é muito. Aqui eu não estou falando da igreja nossa, então não adianta você ficar fazendo estatística na cabeça aí, mas no geral, a igreja, quando muito, doa, 40% das pessoas doam dinheiro. Quando muito. Os outros 60% só desfrutam das coisas que a igreja dá, mas não doam. Então está aqui sentadinho no ar-condicionado e tal, tudo bem. Não dá um centavo. Mas beleza. Os 40% que doam, pergunta, por que você acha, ou qual é a mentalidade média dos crentes que doam dinheiro nas igrejas de Jesus hoje? Ou na igreja de Jesus hoje? Eu não vou fazer estatística aqui, mas vamos lá. Grande parte deles dá dinheiro porque querem receber bênçãos. Essa, sem medo de ser feliz, essa deve ser a maioria. Uma outra parte, dá dinheiro porque a igreja precisa. Então o pastor pediu, eu vou dar, porque a igreja precisa. Também não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado. Outra parte, dá dinheiro porque sabe que se dá dinheiro, ele está obedecendo um mandamento de Deus. Também não vou entrar no mérito. Agora, Paulo está usando uma palavra aqui que eu nunca vi ninguém usar. Dê dinheiro, porque quando você dá dinheiro, na verdade, esse é um presente que você tem, e você está sendo tão abençoado com isso, porque dar dinheiro é um presente de Deus para você. Você tem a oportunidade que Deus te deu de dar dinheiro. A gente não fala isso, mas a palavra que Paulo usa é essa, graça. Paulo não usa outra palavra, e Paulo está dizendo, esse povo recebeu uma graça tão linda, que eles dão dinheiro, esse dar dinheiro foi um presente de Deus. Escute isso, todas as vezes que você tira o dinheiro no bolso para oferecer na casa de Deus, para abençoar alguém que precisa, quando você entra num projeto social, você está tendo, na verdade, uma oportunidade que Deus te deu, e é um presente de Deus para você e para mim. É a graça que Deus nos dá. Segura aí. Pode falar. Pode. Essa visão que Paulo traz para a igreja é uma libertação das coisas materiais. Sim, é um aprendizado e uma evolução mental de que o que eu estou dando, na verdade, não é meu, é de Deus, e eu estou tendo a oportunidade de servir com os recursos que estão na minha mão. Portanto, eu estou me libertando de questões materiais para servir a Deus. A história de William Colgate, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. William Colgate, o fundador da pasta de dente, antigo dentifrício Colgate, ele
era um cristão, ele tinha na contabilidade da empresa dele uma coisa chamada conta do Senhor, que ele provisionava 10% por mês de tudo que ele faturava. E o William Colgate, à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando tão rico, que depois a conta do Senhor passou a receber 20%. Passou um tempo, ele começou a colocar 30% na conta do Senhor, 40%, 50%, até que ele começou a ficar tão rico, tão rico, tão rico, que ele doava 90% e vivia com 10%. Porque ele entendeu que é graça. Doar dinheiro é graça. E aqui eu vou entrar num outro tema, que hoje em dia tudo viraliza, né? A gente está até gravando aqui, mas eu vou até pensar se essa parte a gente não vai cortar. Porque hoje em dia as pessoas pegam um trecho e viralizam. Olha o que Paulo fala. Quando eu li isso aqui, eu fiquei paralisado nisso aqui. Fiquei alguns minutos só lendo isso aqui. Paulo fala assim, versículo 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, vamos lá. Olha aqui bem nos meus olhos. Entendo o que eu vou falar aqui agora, com muito amor. Dar dinheiro não deve ser uma ação apenas de quem tem, mas dar dinheiro deve ser uma ação de todos. A igreja da Macedônia, quando você estuda um pouco da realidade dos filipenses e dos colossenses e dos tessalonicenses, essa igreja era uma igreja que não era rica, eles não tinham muitas posses, era uma igreja que passou por crises severas, e Paulo está usando como referência de generosidade uma igreja que não tinha recursos financeiros como outras igrejas tinham. Paulo poderia ter usado outras igrejas como referência, mas eu queria que você guardasse isso. Paulo usou a igreja da Macedônia como referência, porque dar dinheiro não necessariamente tem a ver com ter dinheiro. Aliás, historicamente, talvez você não saiba, mas saiba disso, a igreja de Jesus, ela nasceu com as pessoas de classes sociais mais baixas. A maioria dos frequentadores da igreja mãe eram pobres, viúvas. Outra estatística que talvez você não saiba, e aqui eu estou abrindo o meu ministério pastoral para você, irmãos, igreja, normalmente quem contribui são os assalariados, são pessoas que às vezes recebem um salário mínimo. Por isso que eu tenho tanta responsabilidade com o dinheiro de igreja, porque eu sei que as pessoas dão, muitas vezes, da sua pobreza. E generosidade não tem a ver com ter muito. Aliás, Jesus fala sobre isso quando ele olha para a oferta da viúva pobre. Ele fala, essa oferta aqui me chamou mais atenção do que dos ricos, porque os ricos davam muito dinheiro, porém davam daquilo que sobrava, mas os pobres não, eles estavam dando daquilo que era o melhor deles. Paulo está usando a igreja da Macedônia, ele está dizendo, eles são pobres, estão vivendo às vezes em situações difíceis, mas mesmo assim se destacam pela sua generosidade. Tem gente que fala assim, o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou contribuir. Não vai contribuir nunca. É um pensamento avarento. A avareza não depende de eu ter dinheiro ou não ter para ter avareza. A avareza existe no coração daqueles que não têm dinheiro também. E Paulo está usando como referência uma igreja pobre para dizer, esse pessoal, apesar de tudo, eles contribuem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um princípio na Bíblia, que está em toda a Bíblia, que é plantar para colher. E a generosidade é a semente da prosperidade na Bíblia. A generosidade é a semente da abundância. É por isso que Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará. É por isso que o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, ele começa com Deus dando o seu Filho.
Então, Deus é generoso e deu o seu Filho. Então, os filhos de Deus deveriam ser generosos e aprenderem a doar recursos financeiros. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso entender que, primeiro, eu preciso aprender a contribuir, porque isso é uma graça. E segundo, isso não tem a ver com a minha condição, tem a ver com o meu coração. Dar dinheiro não tem a ver com a minha condição, tem a ver com o meu coração. E por que eu falei que isso dá polêmica? Porque se o ambiente for de um pastor ladrão, explorador, e se o ambiente for de igrejas que são doentes, uma palavra dessa aqui pode soar na cabeça de alguém que o pastor está pregando exploração dos pobres. No mundo de hoje, é isso que é pregado. Só que Paulo está falando o seguinte: eu não estou explorando ninguém aqui, eu estou ensinando vocês a serem generosos. E eu estou ensinando vocês a olharem para a igreja da Macedônia. Eu conheço eles são pobres, estão com dificuldade financeira, mas eles, na hora que viram que Jerusalém estava com uma dificuldade ainda maior, eles doaram recursos. E vocês, Corinto, não doaram. Essa que é a palavra de Paulo. Corinto, vocês não doaram, mas vocês deveriam aprender com a igreja da Macedônia, que tem menos dinheiro que vocês, mas doam. Então Deus não está chamando gente endinheirada para doar dinheiro, mas Deus está chamando gente de coração, que ama Ele, e essas pessoas, Ele sim dá semente a quem semeia, Ele dá recursos para essas pessoas, para que elas continuem semeando. Posso continuar? Pois não. Onde o senhor está lendo isso? Hã? Ou seja, o pastor... Lê de novo, por favor, pastor Antônio. Vamos lá, ele está lendo o versículo 2 numa outra tradução da Bíblia. Vou até colocar o microfone. Tá. Versículo 1 e versículo 2. Agora quero contar-lhes o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua maravilhosa alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma superabundância de ofertas para os outros. Forte, mais profundo ainda. Mais profundo ainda. Então, já aprendemos duas coisas. Primeiro, generosidade é graça. Segundo, generosidade não depende de eu ter ou não, depende do meu coração, e eu tenho que aprender com a igreja da Macedônia. Agora, terceiro, para estreitar ainda mais, porque Paulo parece que vai afunilando o negócio, ele fala algo pesado aqui a partir do versículo 4. Ele diz assim: eles, está falando da igreja da Macedônia, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Para. O pastor não pediu oferta para a igreja da Macedônia. Foi a igreja da Macedônia que pediu o pastor para dar oferta. Loucura. Hã? A gente fica, o pastor pedindo oferta para a igreja. Paulo fala, não, eles me insistiram, eles ficaram falando comigo. Se fosse hoje, eles ficavam mandando um WhatsApp para mim: pastor, manda o Pix aí que eu preciso mandar a oferta. Ô gente, que loucura. Olha o que Paulo está falando. Isso existe hoje? Pode existir, porque na verdade ofertar é uma graça, e se a gente entende isso, é a gente que fica correndo atrás de ser generoso e não o contrário. Gente pobre indo atrás de Paulo para falar: ô Paulo, olha aqui, gente, eu estou forçando o texto, eu vou ler de novo aqui, sem pregar nada. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Tem alguma forçação de barra minha aqui? Se tiver, pode levantar a mão e falar. Eu estou lendo o texto, não estou aqui forçando barra. Eles estavam insistindo com Paulo porque eles queriam fazer parte da coleta. E hoje é o contrário, né? Hoje os pastores insistem. Enfim, eu não faço isso, mas a gente vê muitas igrejas numa realidade muito complicada. Primeiro, porque o povo é de coração fechado, e aí o pastor tem que ficar o quê? Insistindo com a igreja
para a igreja contribuir. Eu já vi igreja fechando, porque os irmãos não contribuem. Os irmãos não fazem conta. Tem conta de luz, tem conta de água, tem despesa de manutenção, tem isso, tem aquilo, tem missionário para sustentar, tem pastor que recebe salário da igreja, porque a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, tem várias coisas, e a pessoa aqui, isso no mundo de hoje. Aqui Paulo está dizendo, não, eles insistem. Igreja de Corinto, aprenda. Macedônia fica me ligando todo dia pedindo, pastor, manda o Pix, porque eu quero ofertar. Que dia que nós vamos chegar nisso? Eu creio que Deus vai levantar aqui homens e mulheres generosos. Diga glória a Deus. Nós vamos chegar semana que vem ou na outra, em 2 Coríntios 9, que Deus dá semente a quem semeia. Portanto, primeiro vem o desejo de semear, depois vem a semente. Esse é o ponto. Primeiro o meu coração é tratado, depois o recurso financeiro vem, e não o contrário. Eu estou pedindo Deus dinheiro, mas o meu coração é avarento. Deus não vai dar dinheiro para quem não semeia, ponto. Não vai dar, porque Deus não vai entregar recursos financeiros para quem tem um coração avarento, porque os recursos na verdade destruirão a fé daquela pessoa, e não o contrário. E aí Paulo, no versículo 5, ele diz assim, e não somente fizeram, aqui é para fechar com chave de ouro a igreja da Macedônia, não fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Vamos lá, hoje funciona assim, a dinâmica da igreja. Eu já vi até muita gente criticando, eu não costumo fazer isso, mas tem princípio bíblico, às vezes, que o pastor fala assim, irmãos, cada um pode doar uma quantia X. Uma vez eu fiz na igreja, há anos atrás, a gente precisava comprar as cadeiras da igreja, e eu falei, cada um poderia contribuir com uma cadeira, e a cadeira custa X. E teve irmão que falou mal de mim, que saiu da igreja, porque eu estipulei o valor da oferta. Irmão. Uma coisa é a teologia da prosperidade, que pastor fica explorando o povo. Outra coisa é uma igreja séria, bíblica, falar de valores de oferta. Quem é que estabeleceu a oferta de Abraão? Foi Deus ou foi Abraão? Então Deus falou para Abraão, Abraão, eu quero Isaac, ponto. Então existem princípios bíblicos que às vezes é necessário. Então Paulo está falando o seguinte, eu nem entrei em Paulo, eu estou falando como é que é hoje, tá? O pastor fala assim, irmãos, nós estamos precisando, inclusive não é bíblico um pastor pregar sobre oferta pela necessidade da igreja, mas eu estou falando como é hoje, não como a Bíblia ensina. O pastor prega e fala, precisamos de R$100 de cada irmão para fazer isso, para colocar o forro da igreja. Aí os irmãos, alguns aceitam, outros não aceitam e criticam, outros não aceitam, criticam e saem da igreja, outros vão para a rede social para falar que o pastor é ladrão, e alguns aceitam e dão os R$100, ok? Então, o crente top de hoje, ouviu uma palavra do pastor, o pastor pediu R$100 para fazer o forro da igreja, está aqui, R$100, pá, esse é o crente top de hoje, ok? Beleza. O crente, mais ou menos, só posso dar 50, pastor, está aqui, 50. O crente rebelde vai para a internet e sai da igreja. Isso é a igreja de hoje, ok? Não aqui, porque o povo aqui é crente, lá fora. Agora vamos ver a igreja de Paulo. Paulo pediu oferta? Não. Foram os crentes que pediram para Paulo para ofertar. Número 1. Paulo não teve que pedir oferta, mas os crentes falaram, Paulo, eu estou querendo ofertar, Paulo. Inverteu tudo. Número 2. Paulo falou uma coisa aqui que aí é para arrebentar. Eles estão dando mais do que eu esperava. Parece que eu li isso aqui. Vamos de novo? Para não falar que o pastor está forçando a barra. Vamos lá? Olha o que está dizendo. Versículo de número 5. Não somente fizeram o que esperávamos. Vou ficar só nessa frase. Não somente fizeram o que esperávamos. Então, o crente mais top de hoje, depois que o pastor pede, ele dá o que o pastor pede. Mas a igreja da Macedônia não precisava pedir, era ela que pedia para dar oferta, e quando dava mais do que o pastor esperava. Pegou aí o padrão bíblico? Vamos chegar lá um dia? Eu creio nisso. Por que não? Porque não, eu não vou crer naquilo que a Bíblia ensina. Eu olho para a igreja da Macedônia e eu falo, eu quero ser como a igreja da Macedônia é no padrão de contribuições.
Meu Deus do céu, não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com a minha realidade, mas tem a ver com uma graça que Deus me deu, e eu entrego mais do que me pediram, porque eu tenho um coração segundo o coração de Deus, generoso. É isso que eu quero para a minha vida. Tem alguém que quer isso para a sua vida aqui? A gente pede para Deus, Deus aumenta o meu salário. Ah, Deus, eu quero mais dinheiro. Mas eu nunca vi alguém dizendo, Deus, na verdade o que eu quero é mais semente na minha mão para semear. Eu quero mais. Quando o pastor pedir 100, eu vou dar 200. Ah, o pastor não vai nem pedir. Eu vou ligar para a secretaria da igreja e vou falar, manda o Pix aí, porque eu quero contribuir. Eu vou abençoar aqueles que precisam. Esse é o segredo bíblico do evangelho genuíno, de doar mais do que se espera. Fala, Dani. Sobre isso aí, mas Paulo está baseado em passagens bíblicas muito anteriores. Muito anteriores. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. E no versículo 8, é mais forte ainda. Abre o 8 aí, por favor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Pronto, é o texto áureo que fala sobre dízimos e ofertas no Velho Testamento. Embora esteja no Velho Testamento, o dízimo não é um princípio da lei, porque o dízimo foi dado antes da lei por Abraão a Melquisedeque. Êxodo 36. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazer. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta Isso aqui é forte. para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, mandou Moisés que proclamassem por todo Israel, dizendo, nenhum homem nem uma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer vinho. Em Êxodo 36, Moisés tem que mandar o povo parar de contribuir. Pensa um negócio desse. Ô, gente, parem de trazer, porque já não precisa mais. Já está mais que superabundando. Da escravidão do Egito. Então, vamos lá. A gente leu 5 versículos da Bíblia. Durante 45 minutos. 5 versículos. Do Novo Testamento sobre contribuição. E olha que a parte mais forte, ainda nós não chegamos nela. Nós vamos chegar em 2 Coríntios 9, que é, de fato, o compêndio teológico mais profundo da Bíblia sobre generosidade. E Paulo está fazendo aqui um pano de fundo, e ele só falou da igreja da Macedônia. E eu vou terminar esse estudo com o problema que havia na igreja de Corinto, para que a gente analise se esse é o problema que nós temos como igreja. Que está no versículo de número 8. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Vamos ler eu parei em qual? Eu parei no 5? Então vamos ler o 6? Porque não dá para não ler nenhum. Diz assim, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graça da parte de vocês. Todavia, versículo 7, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também, mais uma vez a palavra, no privilégio de contribuir. Ouça essa, para a gente fechar a conta. Paulo está ensinando que a nossa espiritualidade, em orações, em leitura da Bíblia e por aí vai, também deve ser traduzida na contribuição.
É a mesma relação. Aliás, está cheio de crente aí que vai no monte, ora, raspa cabelo, anda descalço, mas é avarento. Avarento. Tem uns que são caloteiros, para piorar. Não é nem que não contribui, não. Eles, além de não contribuir, dão um calote nos outros. Teve um que eu conheci lá em Belo Horizonte, que ele olhava para você e já falava em mistério. Perguntava as horas para ele, são 10 e Brabachuri. Que isso, irmão? Só perguntei a hora. Conversa fiada que é essa? Não, porque ele é santo. Mas nunca deu um centavo de oferta na igreja. E olha que eu nem olho para isso, porque eu não gosto de olhar para não sofrer. Eu não olho. Não olho quem dá, quem não dá. Embora seja meu papel fazê-lo, e poderia fazer, inclusive com respaldo no estatuto da igreja, eu não faço isso. Mas esse aí eu não aguentei. Teve um dia que eu pedi para puxar a ficha dele. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, a gente anotava as coisas. Nenhum centavo. E no final, antes de sair da igreja, o que eu descobri? Caloteiro, não pagava ninguém. E era diácono da igreja. Não pagava ninguém. Não dava oferta, não dava dízimo e também não honrava os seus compromissos. Mas era santo, sacrossanto. Devia ser quase canonizado. Mas não pagava ninguém. Uma pessoa dessa só fica arrotando santidade. Paulo está dizendo, essas pessoas fazem isso, mas vocês também deveriam ser padrão em quê? Nas contribuições, porque na verdade a vida cristã, a palavra é integridade, entende? A palavra bíblica é integridade. O que é integridade? É inteiro. Não dá para ser só um pedaço. Não dá para eu ler a Bíblia toda sempre, ou para eu profetizar sempre, ou para eu jejuar sempre, ou não dá para eu ter uma prática espiritual e a outra eu deixo de lado, porque eu falo isso aqui não tem a ver com o Evangelho, e tem, porque o Evangelho é tudo. É por isso que eu estou cada vez aprendendo mais, que não é sobre áreas da vida, é sobre a vida. Não é sobre áreas da vida, é sobre a vida. Então, o Evangelho não é para salvar as minhas finanças, não é para transformar a minha família, não. Evangelho é a vida de Deus em mim. Então, tem que ser tudo. Tem que ser o meu coração inteiro. Então, Paulo está dizendo, vocês fazem isso, mas deveriam também fazer isso. Percebe? É importante que a gente faça uma balança na nossa vida, e onde nós estamos faltando, que a gente conserte. E aqui Paulo está consertando, pelo Espírito, a questão da generosidade. Ô, gente, eu tentei ser o mais bíblico possível. Se alguém não gosta do que eu estou falando, você vai ter que discutir com a Bíblia. Não é comigo, irmão, porque eu não estou aqui forçando a barra, eu não contei história, eu não falei nada, eu só li o texto, não é nada. Eu li o texto com vocês. E que a gente possa pensar, se doeu em você de alguma forma, tem uma estirpe de irmãos, aqui em João Pessoa, eu não achei ainda não, mas já me aconteceu muito, que a pessoa no final da palavra chega para mim e fala assim, pastor, eu vou sair da igreja porque o senhor está pregando para mim e está me dando indireta no altar. Aqui ainda não encontrei desse tipo não. Espero não encontrar. Aliás, o que eu encontro aqui são pessoas quebrantadas que falam assim, pastor, a palavra foi para mim porque Deus te usou. Isso eu acho maravilhoso. Mas essa estirpe, se tiver algum aqui com essa estirpe, e na internet e tal, irmão, eu não estou falando da vida de ninguém aqui. Então, se você se sentiu, nossa, você fala assim, puxa vida, eu podia aprender mais, porque eu também me senti. Quando eu li isso aqui, foi para mim. Então, eu não estou pregando aqui algo que não doeu em mim. Então, pode ser que tenha doído em ti. Se doeu, por favor, irmão, conserta a sua vida pelo Espírito. Saia daqui hoje com um coração grato por uma correção do Senhor, porque a vida financeira, a nossa relação com o dinheiro, fala sobre o nosso verdadeiro cristianismo. Nossa relação com o dinheiro fala sobre a nossa vida com Deus. Você pode não entender o que eu estou falando agora, mas um dia você vai entender. E aí, eu vou terminar agora com o versículo que eu queria terminar, que eu não achei ele ainda, eu vou achar agora. Que é quando Paulo, eu acho que deve ser o 10 ou 11, quer ver? É quando Paulo fala o seguinte: é o 10.
Vamos terminar com 10? Chave de ouro, olha aqui. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, vírgula, já que, desde o ano passado, vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Meu Deus, para tudo. Foram os coríntios que propuseram a oferta e que prometeram ofertar primeiro. Paulo, depois de um ano que eles prometeram, escreve para eles e fala assim, lembra que vocês prometeram? Os outros já passaram vocês. Todo mundo contribuiu. Só está faltando vocês aqui na lista. Meu Deus do céu. Gente, sabe aquele crente que promete tudo e não entrega nada? Quem conhece crente assim? Quem conhece? Dá um glória a Deus aí. Ninguém conhece? Quem conhece, dá uma risadinha então, vai. Irmão, tem uns crentes aí que prometem. Tem uns aí que estão prometendo vir, não é nem contribuir não, é vir ao culto. Não, pastor, domingo eu estou lá. É um ano que eu estou esperando, 10 anos esperando e nada. Foi engraçado que assim que eu saí lá de Belo Horizonte, teve um que me mandou uma mensagem, viu a postagem que eu estava me despedindo da igreja, né? E falou assim, pastor, tem anos que eu estou te prometendo ir na igreja, você está indo para onde? Eu vou lá agora. Eu falei, estou indo para João Pessoa. Ele deve ter coçado a cabeça e falar, já era. Tem gente que fica prometendo coisas, e promete, e promete oferta. A Bíblia fala sobre o voto, eu não vou falar sobre o texto do voto hoje, de Eclesiastes, e por aí vai, mas, irmãos, a gente fica prometendo coisa para Deus e não cumpre, isso é péssimo. Não vou nem espiritualizar a coisa. Paulo não está aqui jogando maldição na igreja de Corinto, não, ele está falando, vocês propuseram ofertar. Aliás, o plano de ajudar a igreja de Jerusalém veio de vocês, e agora vocês estão aí, um ano depois, nada. E aí? Tem gente que é muito bom de falar, mas na hora de fazer, não conta com ele. Eu descobri que tem um demônio, que chama conta comigo. Tem um demônio que chama conta comigo. A pessoa bate nas suas costas e fala assim, conta comigo. Esse demônio manifesta nas igrejas e ninguém faz nada. É lógico que eu estou brincando, né, irmãos? Não está isso na Bíblia. Não vá depois falar que eu sou herege. Mas é verdade. Esse mal, ele afeta a vida de muita gente. A pessoa fala, conta comigo. Mas não conte com ela. Porque ela só, como diz o Tite, fala muito. A igreja de Corinto, ela é faladora. Mas na hora de praticar a oferta, zero. Vou parar por aqui porque a gente já falou demais. Fica de pé no seu lugar aí. Vamos lá, vamos orar.